Isso aí, pessoal, vamos lá, bom dia, vamos começar fazendo aquela correçãozinha de exercícios e depois ir para a aula. Revisão bem rápida. Estamos trabalhando com trabalho e energia, trabalho, força, vezes distância, vezes quociente do ângulo. Então se eu faço força durante uma certa distância, eu gasto energia, e para calcular o valor dessa energia, eu calculo através do trabalho. A partir dessa ideia de equação de Torricelli, nós desenvolvemos a ideia de energia cinética, mv² sobre 2. Só que para isso também nós usamos a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa de aceleração. Então quando eu disse que o trabalho é igual à variação da energia cinética, não é o trabalho de qualquer força, é o trabalho da força resultante, teorema da energia cinética. Porém, depois eu mostrei para vocês que existem forças que são conservativas, e nós falamos de duas forças conservativas. A potencial gravitacional e a potencial elástica. E aí até tem um instrumento que mostra como essas forças são conservativas. O sistema massa-mola. Se eu pego um sistema massa-mola e boto ele para oscilar, desprezando o atrito, ele fica oscilando para sempre, mostrando que a ação da gravidade não tira a força do corpo à medida que ele sobe ou desce. Ela só entrega a energia para o corpo à medida que ele desce e retira a energia do corpo à medida que ele sobe. A mola, à medida que faz força no corpo, não retira a energia dele. Simplesmente a mola armazena energia quando é comprimida e libera energia a ser descomprimida. E depois que ela começa a ser esticada, ela volta a armazenar energia enquanto é esticada além do ponto de equilíbrio. E na hora que ela vai sendo colocada na posição de equilíbrio de novo, ela vai devolver a energia que ela armazenou. E por isso que isso ficaria para todo sempre se essa mola fosse perfeita e se a gravidade, se não envolvesse atritos aqui, só atuando força da gravidade e força elástica. O fato de ficar para sempre oscilando nos mostra que força elástica e força gravitacional são forças conservativas, ou seja, forças que conservam a energia total do sistema. Se existe força conservativa, é natural que exista força dissipativa, aquela que faz o corpo perder energia. Qual é o maior exemplo? O atrito, O atrito é uma grande força dissipativa que faz os sistemas perderem energia. A partir desta ideia, nós calculamos o trabalho da força-peso, que aí nós começamos a chamar de energia potencial gravitacional, Esse é o peso, da gravidade, Depois nós calculamos o trabalho da força elástica, e aí sim deu energia potencial elástica. Só que nós vimos que quando ocorre uma variação da energia potencial, o trabalho da força conservativa teve sinal trocado, lembra? Por isso que o teorema para as energias potenciais ficou o trabalho das forças não conservativas. O trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia potencial. E lembrando que energia potencial, gente, são as duas, a potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, certo? Foi aqui que nós paramos na última aula. Precisa ver o que vai rolar na aula de hoje. A conexão entre esses dois teoremas, o teorema da energia cinética e o teorema das energias potenciais, nós vamos conectar os dois e fazer um único teorema poderoso para resolver tudo, certo? Show de bola. Então olha só, página 9, a galera pediu a 1111, página 9, 1111. Dizia o seguinte, certa mola helicoidal presa num suporte vertical tem comprimento de 12 centímetros. Quando se prende a mola um corpo de 220 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. A constante elástica da mola vale em newtons por metro. Olha, eu vou te dizer que essa questão aqui, eu acho que vocês tiveram dificuldade porque ela não era muito sobre a aula. Ela era mais sobre a aula anterior de força elástica. Não precisava ter usado os conceitos dessa aula. Então ele diz o seguinte, que originalmente a mola tinha um tamanho de 12 centímetros. Mas quando penduraram um corpinho ali, o comprimento dela passou a ser 16 centímetros. E a massa desse objeto que foi pendurado é 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas. Quem é que fez a mola esticar? O peso do objeto. M vezes G. Tudo bem? Tranquilo? Como é que
X, constante elástica vezes deformação. A força que está atuando na mola é o peso, 2. A constante elástica ele me pediu, né? E de quanto foi a deformação da mola? O X da mola foi 4 centímetros. Só que não é normal a gente usar Newton com centímetro. Ah, ó, ele pede em Newton metro. Então vai ficar 0,04. Né? Só dividir por 100, para passar de centímetro para metro. Está multiplicando, passa dividindo. Igual as casas, elimina a vírgula. Vai ficar 200 dividido por 4, que é 50. Né? Bota a vírgula 00, 200 dividido por 4. 50 newtons por metro. Ou 5 vezes 10 na 1, né? Ele fez 5 vezes 10, ó. Né? 5,0 vezes 10. Letra B. Pois não? Esse F no KX é fórmula para... É a lei de Hooke que a gente chama, é a fórmula da força elástica. Ela é chamada de lei de Hooke ou força elástica. É uma fórmula que eu forneceria a vocês, lógico, né? O vestibular fornece. E a gente até usou ela. Não, ótimo, é porque a gente usou ela para deduzir essa fórmula aqui, ó. Foi assim, só para a gente relembrar, ó. Eu lembrei a vocês que se a deformação é 0, a força é 0. Começa dali o gráfico. E aí a gente fica uma reta o gráfico, porque se dobra a deformação, dobra a força, triplica a deformação, triplica a força. Aí nós calculamos a área do gráfico força versus distância. Porque a fórmula do trabalho só serve para a força constante. Essa área o que é? É base vezes altura sobre 2. É x vezes f sobre 2. E como f é k vezes x, aí chegamos a essa conclusão aqui. Certo? Mas a gente tinha usado aquela formulazinha na dedução durante a aula. Mas é o que eu estava dizendo. Tu teve uma aula que era sobre energia. Teve um pequeno momento da aula em que eu usei a fórmula da força. O cara vai fazer a questão, ele está preparado mentalmente para resolver problemas de energia. Né? Aí como essa... E a gente já teve uma aula anterior sobre força elástica. Naquela aula sobre força elástica cair uma questão dessa, a chance do cara acertar é maior do que na aula sobre energia. Certo? O que mostra também que a gente tem que estar sempre exercitando. Porque uma aula, mesmo uma aula que tu foi, pô, entendi aquela aula. Depois de algum tempo você exercitar, ela evaporou. Eu estava comentando com a galera do segundo ano, que agora eu estou na faculdade de novo, né, que é um grande prazer. Eu vejo, cara, que o que eu faço aqui é perfumaria. Eu nunca ensinei nada para vocês, mas nenhuma gota de conhecimento. Vocês um dia resolveram botar as nádegas na cadeira e estudar. E só nesse momento a gente aprende. Sabe por que eu te digo isso? Porque agora eu estou lá na faculdade, né, e eu sou um aluno chato. Eu estou lá com a minha carteira, jamais eu faço assim, ó, uma piscadinha. Nunca. Eu estou sempre assim, ó. E eu estou sempre assim, ó, o professor lá, aquela parte lá. O professor pergunta e eu respondo, e respondo errado, às vezes. Aí não, não é verdade e tal. Mas eu estou sempre participando, porque eu sei que é assim que se aprende. Aí eu faço a minha parte na aula. Chego em casa, o que? Tu acha que eu vou fazer o exercício e acerto? Eu erro todos, cara. Puta merda, o que é isso? E aí é naquele momento mágico que as minhas nádegas estão na cadeira e a TV está desligada e estou eu e o meu livro, é ali que eu aprendo. Aí eu começo a ler e vejo, puta, óbvio, agora eu estou entendendo o que o cara falou na aula. Porra, lógico. E é importante que tu saiba que tu jamais vai chegar em lugar nenhum se tu não passa por esses momentos na tua vida. Se tu não consegue desligar o mundo, botar as nádegas na cadeira, puxar o livro e sozinho estudar, pode te preparar, porque tua vida vai ser um inferno. O salário vai ser bem pequeno. É a única maneira de a gente chegar em algum lugar, é estudando, e não é com o professor, porra, é sozinho. O professor é uma merda. A gente deveria estar, sabe o que, com essa porra desligada e fazendo exercício todo mundo junto. Sentar o mundo na cadeira, leia uma apostila aí, porra, que eu vou fazer exercício. Fica a aula inteira assim. No final da aula eu vou na carteira, tenho uma dúvida, outra. É assim que seria a aula perfeita. Essa perfumaria aqui de eu ler a apostila para vocês e contar a historinha, isso não adianta porra nenhuma. Mas não comentem com ninguém, que isso fica desagradável. Certo? Essa aula aqui é arcaica. A gente aprende como? Estudando. Como? Sozinho. Um livro. É a única maneira de aprender na vida. Eu concluo isso a cada dia que eu estudo. O professor, até ele é bom, cara. Eu olho lá, entendi porra nenhuma. Vou fazer exercício, eu erro tudo. Sem merda nenhuma. Aí na hora que eu vou ler o livro sozinho, aí eu aprendo. É mágico isso, né? Show de bola. Eu passei essa madrugada estudando, por isso que eu estou percebendo isso. Não adianta. Nas aulas não adiantava de nada. Tem que ter ficado em casa estudando. Se o cara não fizesse chamada, não ia mais pra aula. Que o que a gente aprende não é com o professor, é sozinho estudando. Tá? Bota isso na cabeça de vocês. Quando vão te convencer disso, tu vai ficar achando que as coisas são difíceis, que tu não entende que a matéria é difícil, porque tu nunca estudou sozinho, que é como a gente aprende de verdade, sozinho. Mas tudo bem, vamos que vamos. Isso é só pros guerreiros. Os frouxos dormem na aula, não tem jeito. Então olha só, qual é a próxima que tu quer? Qual é a próxima? A 14, vamos que vamos, que agora eu me empolguei.